Hora do Poder. Gideões auxiliares e a todos que nos ouvem, sejam muito bem-vindos ao nosso devocional Hora do Poder em vídeo. E hoje, meus irmãos, o nosso convidado, ele veio direto lá da sede internacional em Nashville, no Tennessee. Ele é representante das sedes nacionais, das associações nacionais, então aqui no Brasil e outros países também. O nosso irmão Abi, seja muito bem-vindo, irmão. Obrigado, muito obrigado por me terem aqui. É uma alegria estar aqui, na sede brasileira de Os Gideões Internacionais. Campinas é uma cidade linda. E o Brasil é um país lindo. Obrigado. Rápido para as apresentações. Meu nome é Abhimanyu Reddy. Uau! Mas pode me chamar de Abby. Então esse é meu nome. Venho de uma família de origem hindu. A religião hindu, meus pais, a família da minha esposa, ainda não estão no Senhor. Isso é um ponto para a oração, mas eu sirvo ao Senhor hoje. Atuo como representante internacional, na sede dos Gideões em Nashville, Tennessee. Represento a divisão de associações nacionais. E também trago a vocês, membros associados aqui no Brasil, saudações da Divisão Nacional de Associações. E é uma alegria estar aqui. E eu sei, meus irmãos, que vocês, assim como eu, estão curiosos para saber um pouquinho da vida aqui do nosso irmão. Vocês ouviram aqui dizer que ele é da Índia, o nome dele é um pouquinho extenso, né? Então, nós vamos chamar ele aqui de Abi, né? E a gente separou algumas perguntas para ele, para a gente matar essa curiosidade, assim, para saber o que ele faz. Então, acompanhem com a gente. Irmão, nesse mês de julho, estamos comemorando 126 anos no Ministério dos Gideões Internacionais. E eu queria saber, nós aqui, como que o irmão conheceu o Ministério dos Gideões? O irmão poderia compartilhar? Pergunta curta, mas resposta longa. Vou tentar resumir a resposta. Primeiramente, como acabei de dizer, cheguei ao Senhor quando estava na faculdade, quando eu tinha 18 anos. Vou compartilhar rapidamente meu testemunho. Nasci em uma família hindu, adorava ídolos toda a vida. Eu era muito secular, acreditava que todas as religiões são iguais, que todos os deuses são iguais. Eu tinha uma mente muito politeísta. Assim é quem eu era, assim cresci. E uma noite de verão em 1998, meus amigos e eu andávamos pelas ruas sem rumo. Você sabe, como vagabundos. Estávamos na rua e ouvimos música vindo de uma igreja. Entramos, conhecemos alguns jovens, dizemos, oi, é uma boa ideia ficar por lá. E comecei a frequentar essa comunidade, porque gosto da maneira como os jovens estavam adorando. Depois de algumas semanas, um jovem me deu uma cópia da Bíblia. Eu disse, oi, isso é bom, sou hindu. Tenho amigos muçulmanos e cristãos. Agora tenho uma Bíblia e comecei a lê-la, porque acreditava firmemente que todas as religiões são iguais. Estava lendo a Bíblia, folheando casualmente as páginas. Não sabia o que era o Antigo ou o Novo Testamento. Estava lendo partes em que Jesus falava. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu disse, bem. Então ele disse, ninguém chega ao Pai senão por mim. E eu disse, algo está errado, pois eu era muito secular. Acreditei que Jesus é um dos deuses. E aqui, ele estava dizendo que só ele é o caminho para o céu. Fiquei ofendido. Não quero mais ler a Bíblia. Eu fechei e deixei de lado. Mas a questão persistia em minha mente. Perguntei, por que Jesus é diferente? Então comecei a ler sobre outras religiões. Eu li sobre um pouco sobre o Islã, quero dizer. Você pode manter essa parte ou editá-la. Mas diz, linguagem do Alcorão. Diz que não há Deus além de Alá. Mas Muhammad é o único profeta dele. Eu fiquei tipo, então Jesus quer estar aqui, Muhammad quer estar aqui. Comecei a ler sobre a minha própria religião hindu. Há 30 milhões de deuses. Você acredita em tudo. Então, ao final dessa pequena, curiosa jornada espiritual, estava muito confuso. Não queria acreditar que eram todos iguais, porque eram muito, muito diferentes. E, ao mesmo tempo, minha pergunta era, existe um Deus? Eu estava passando por esse tempo muito conturbado na minha mente.
Comecei a orar e disse, Deus, se você existir, não quero ler um livro ou ouvir alguém. Fale por si mesmo, diga-me o seu nome. Então orei por cerca de 3 meses dessa forma. Agora, curiosamente, na congregação que eu frequentava, eles sempre terminavam a oração como os cristãos fazem, em nome de Jesus. Então, sempre que eu orava, dessa forma eu poderia receber uma resposta. Então, muito rapidamente, percebi que Jesus era o único Deus vivo. Ele respondia às orações. Então, cerca de 6 meses, eu cheguei a Cristo. Pulando muitos anos para frente, encontrei emprego rapidamente. Pela graça de Deus, comecei a ter muito sucesso na faculdade. Estudava e trabalhava ao mesmo tempo. Então, comecei a receber promoções consecutivas. Eu trabalhei no setor corporativo há cerca de 10 anos. Mas mesmo antes disso, a carreira começou e eu pedi ao Senhor que queria servi-lo tempo integral. Então alguém me disse, ei, você sabe que para servir integralmente você deve ir para o seminário. Mas anos depois, o Senhor abriu a porta para eu me juntar aos Gideões Internacionais. Conheci um maravilhoso e piedoso homem da minha igreja, o qual trabalhava com Gideões. E ele disse, ei, tem uma vaga aqui, quer se candidatar? Eu disse sim. Pela graça de Deus, obtive essa oportunidade. Atuei nos Gideões Internacionais na Índia por 12 anos e meio. Pela graça de Deus, minha família e eu nos mudamos para os Estados Unidos, onde eu queria buscar a educação no seminário. Por 2 anos e após esse período, o Senhor graciosamente abriu a porta para mim na sede internacional dos Gideões, em Nashville, Tennessee. Então, resumindo, essa é a minha história. Uau, muito bom! Espero que os irmãos tenham gostado aí da história do irmão, de como ele conheceu o ministério, um pouquinho da sua conversão. E agora a nossa segunda pergunta, não sei se os irmãos têm essa curiosidade, mas, irmão, como que é ser um representante das associações nacionais? O irmão poderia falar e explicar um pouquinho para nós? Obrigado. Essa é uma ótima pergunta. Então, quando trabalhei com Gideões Internacionais na Índia, eu sabia que o Ministério de Gideões era global, que eles eram próximo a 200 países, que alguma delas eram associações nacionais. Eu estava muito animado com o alcance global. Sempre quis ver e vivenciar o crescimento que Deus estava nos dando na Índia, através de outros lugares. Então, isso era um desejo simples do meu coração. Qual orei a Deus? Eu disse, Deus, eu quero que o Senhor me use globalmente. Isso era um desejo. Então, eu continuei orando por uma oportunidade em 2015, 16, 17 e 18. Então, continuei orando por uma oportunidade a nível internacional por 5 anos. Então parei de orar. Pensei que talvez não fosse a vontade de Deus, mas Deus, em sua sabedoria e glória, quando chegou o momento certo de 2021, quase 9 anos após começar a orar, Ele abriu uma porta para mim. Hoje tenho a oportunidade de viajar para todos os países associados, como estou aqui no Brasil, e compartilhar e aprender com minhas experiências, e também de suas experiências aqui no Brasil. Enquanto o ministério é muito único, as experiências em campo são muito complexas e diferentes. Os desafios que enfrentam aqui no Brasil são muito diferentes dos desafios da Nigéria, na África do Sul, Filipinas, ou Noruega, Finlândia ou na Índia. Mas apesar disso, os diretores executivos fazem um trabalho fabuloso apoiando o Gabinete Nacional de Liderança, os representantes internacionais e seu presidente nacional, os membros do gabinete, trabalhando com eles à medida que lideram o ministério. E meu trabalho na divisão de associações nacionais é fornecer toda a assistência necessária, o suporte que eles precisam, ajudando-os a planejar estratégias, verificar a eficácia do ministério, como as operações podem ser melhoradas. No final das contas, irmã, é um ministério muito simples. Precisamos de mais membros. Precisamos de mais dinheiro para imprimir mais cópias da Bíblia. Precisamos de membros. Precisamos de dinheiro e de escrituras para serem distribuídas, como cópias da palavra de Deus para as pessoas, meninos, meninas, homens, mulheres. Quando distribuímos cópias, vidas são tocadas, vidas transformadas e as histórias se tornam. Você aqui no departamento de mídia, você publica essas histórias. Essas histórias são devolvidas aos membros. E eles, então, são levados de volta à igreja. E a igreja se encoraja. Para mim, é uma grande alegria ver o que Deus está fazendo. Abi, poderia compartilhar um testemunho que te impactou, mas não nos Estados Unidos, na Índia? Sim.
Eu te digo, há milhares de irmãs. Eu te digo, eles tocam seu coração, porque estamos falando de vidas transformadas. Várias que vêm à mente. Posso compartilhar algum com você? Conheço uma mulher que é policial, agente da polícia na cidade de Mumbai, na Índia. Ela tem um filho, um garoto que sofria de uma doença pulmonar. O médico disse que não havia esperança. O garoto vai morrer e ela era uma mulher muito religiosa. Ela foi em todos os lugares, porque ela queria ver como ele poderia melhorar. Ela foi a médicos, tratamentos, ela correu aos deuses que pode imaginar. Nada ajudava o garoto. Então, um dia na delegacia, judeões locais chegaram, distribuíram cópias da palavra de Deus para o Natal. Todos estavam pegando uma cópia. Ela também pegou uma cópia e disse, palavra de Deus, e ela começou a ler. E neste livro, ela lê que Jesus cura. Na manhã seguinte, ela coloca o menino de volta na posição deitado na cama. E ela está prestes a ir para a delegacia, para seu trabalho, e ela fez uma oração simples. Diz, Jesus, sara meu filho. E ela volta no final do dia. Aquele garoto deveria estar na cama, não está. Perguntou, onde ele foi? E ela começa a entrar em pânico, fica assustada, pensando, será que eu ofendi meus deuses a invocar um deus estrangeiro? Será que meu filho desapareceu? Ela procurava por ele por um lado e pelo outro, não conseguia encontrá-lo. Finalmente, ela ouve crianças brincando na vizinhança, no playground. Vê o garoto correndo e brincando, fica muito feliz. Com todo o coração de mãe, mas assustada, porque a dúvida é plantada pelo diabo. Ela está pensando, meu Deus, a condição pulmonar dele. O médico disse que é muito frágil. E se ele desmaiar, morrer? Ela corre até ele, o agarra, repreende, dizendo, ei, você deveria estar em casa descansando. E o garoto diz, mãe, por favor, depois de você ter orado pela manhã e ido embora, comecei a me sentir bem. Já fazia tempo. Muitos meses eu não brincava com meus amigos. Deixei-me ir brincar e ele volta a correr. Agora, a policial sabe que Deus tocou seu filho. Ela não sabe o que fazer. Ela chega em casa, segura a Bíblia, ela corre com um pastor próximo, uma igreja local, uma igreja católica. E ela vai lá e pergunta, padre, por favor, ajude-me a entender mais sobre a palavra de Deus. Aquele bom homem diz, se quiser aprender mais sobre a palavra de Deus, vá direto para uma igreja protestante. Eles podem te ajudar melhor. Ela diz, ok. Ela vai lá e aprende sobre a salvação. Conhecimento de Jesus Cristo. Essa é a força da palavra de Deus. E como planta sementes da fé no coração de um adorador de ídolos. Hoje ela e seu filho e sua família estão em comunhão. Eles adoram o Senhor na cidade de Mumbai. Centenas de testemunhos assim que vêm a nós mensalmente de todo mundo. Que as vidas de pessoas estão sendo transformadas. Que os gideões estão distribuindo cópias da palavra de Deus. Eles plantaram. Não sabemos de onde virão as histórias, mas Deus toca os corações das pessoas. Meus irmãos, que impressionante esse testemunho, não é mesmo? Saber que os gideões distribuem, mas quem convence realmente o homem, quem cura, é o Senhor, né? Então, nessa história, essa pessoa teve o conhecimento ali para ir até aquela igreja e saber mais do que aconteceu, mas foi porque ela recebeu um Novo Testamento de um Gideão que estava ali naquele lugar, né? Então, espero que os irmãos tenham sido encorajados com o testemunho do nosso irmão. E agora, nós vamos para o momento da leitura. Irmão, todos os dias nós incentivamos os membros a lerem a Bíblia aqui de forma contínua, né? Então, nós acreditamos que o Senhor pode alcançar essas pessoas por meio da leitura diária, né? As disciplinas espirituais, então a leitura da Bíblia, a oração. E hoje os capítulos se encontram em Provérbios, capítulo 8 e 9. A palavra de Deus tem um papel muito proeminente na vida dos gideões e os auxiliares. É um padrão para a nossa vida. É a luz do nosso caminho e nos guia adiante. Acredito firmemente que a palavra de Deus tem a habilidade de transformar vidas. Especialmente no mundo de hoje, cada vez mais a influência do mundo ataca a família cristã. A estrutura familiar está desmoronando devido às pressões externas, não apenas na família, não apenas nas crianças, não apenas na igreja, mas no reino como um todo.
Precisamos de mais homens piedosos hoje. Precisamos de mais mulheres piedosas hoje. Precisamos de pais e mães piedosos. Precisamos de crianças mais disciplinadas. Agora, todos esses valores estão na palavra de Deus. À medida que investimos mais tempo nas coisas simples, básicos e fundamentais da ética cristã, que é ler a palavra de Deus todos os dias, memorizar a escritura, passar tempo com a família. Então, na minha família, insistimos com nossos filhos. Ler suas Bíblias todos os dias requer um pouco de disciplina. Dizemos, ei, crianças, leiam a Bíblia. E eles dizem, não, isso e aquilo, eles querem gastar mais tempo no celular e outras coisas. Mas requer um pouco de criatividade para ajudá-los a se animar. E lentamente começamos a ver os frutos desse trabalho. Há muitos outros trabalhos criativos. O trabalho da equipe da mídia aqui no Brasil, os devocionais diários, depoimentos e publicações. Coisas renovam a alma. Quando nós nos aprofundamos ao ler a palavra de Deus todos os dias, você dedica tempo com sua família, orando junto todos os dias. Se torna um homem ou mulher da Bíblia. Homens e mulheres de oração, de fé. Homens e mulheres que se doam. E assim por diante, juntamente com 7 objetivos espirituais. Para mim, nossa única visão vai muito longe. Chamada é simples, sermos homens piedosos. Nós nos esforçamos lado a lado pela fé do Evangelho. Isso não pode acontecer, a menos que a gente invista na palavra de Deus. Meus irmãos, hoje o nosso versículo do dia 17 se encontra lá em Isaías 53:6. E, Abi, esse versículo é muito precioso, né? Ele fala que nós andávamos antes como ovelhas sem pastor, cada um ia para o seu próprio caminho, mas por conta do sacrifício de Cristo, ele abriu um caminho para nós. Agora nós podemos ter esse acesso a Deus Pai. E isso é maravilhoso, né? A gente refletir sobre esse versículo, memorizar ele também, né? Essa é uma ótima observação, irmã. É a palavra de Deus. É pontual e nos traz de forma tão bela a realidade do mundo atual. É frustrante, especialmente para nós crentes, que acreditam na palavra de Deus, creem na salvação. Isso só vem por meio de Jesus Cristo. Ao olharmos para o mundo, observamos as pessoas ao nosso redor, que não se preocupam, eles não temem a Deus. Eles não valorizam o poder da palavra de Deus. Eles não valorizam a salvação. Eles simplesmente não apreciam isso. Isso nos frustra. Quando tentamos inculcar esses valores, quando surge a pergunta, isso realmente faz sentido? Quando plantamos essas cópias da palavra de Deus, ao distribuí-las, as pessoas estão realmente lendo? As vidas estão sendo tocadas, as pessoas estão sendo transformadas? Suponho que é o que está a esperança da salvação que nos conforta. Que a palavra de Deus, quando novamente temos a certeza pelo profeta Isaías, dizendo que a minha palavra, que sai da minha boca, não voltará vazio, mas cumprirá o propósito. Mas qual foi enviado? Isso nos dá a garantia que recorda um testemunho. Conheci um jovem. Agora ele atua como pastor. Ele achou a cópia da palavra de Deus há 25 anos. Quando alguém a recebeu e jogou fora, ele a encontrou em um ralo sujo. Ele pegou, limpou, começou a ler. O Senhor o tocou e anos depois ele veio para o Senhor. E hoje ele atua como pastor. Ele plantou mais de 30 igrejas em uma cidade distante no sul da Índia. Esse é o poder transformador da palavra de Deus. Por 25 anos, essa cópia ficou intacta. Mas Deus sabe que, quando a sua palavra é dada, cumprirá o seu propósito. Então nós temos esperança, fazemos nosso trabalho, semeando cópias da palavra de Deus, e Ele fará o que prometeu. O Espírito Santo tocará os corações das pessoas. É nesse ponto que chegamos. Amém. E bom, irmãos, aqui vai aparecer para você o nosso versículo, eu vou falar ele uma vez para os irmãos. Então, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53:6, tá bom? Irmão, poderia orar agora, nesse momento, pelos motivos do calendário de oração? Pai, obrigado. Agradeço novamente pelo privilégio de orar. Agradeço pela forma como nos ajudou a organizar. Os pontos da oração específicos que temos agora, Senhor. Nesse momento, Deus, oramos pelo irmão Luciano Barbosa.
Ele é o representante da região 6, sua esposa Elaine. Agradecemos por suas vidas, por seus testemunhos, agradecemos pelo seu ministério aqui no Gideões Internacionais do Brasil. Oramos para que eles continuem fazendo a tua obra, dê a eles nessa jornada de acordo com as suas misericórdias, que o Senhor abençoe também o trabalho das suas mãos. Utilize-os de forma poderosa para a expansão da região 6. Os Gideões auxiliares dessa região desfrutem da liderança deles. Que o ministério seja levado a patamares mais altos. Grande parte desse tempo também pedimos continuamente, Senhor Deus, por uma cultura de excelência entre todos os Gideões auxiliares, membros aqui no Brasil. Ou habilite-os, Deus, para lutarem juntos, lutar ao lado das igrejas, com os pastores uns com os outros como a família. À medida que a sua palavra cresce, enquanto eles continuam orando, enquanto continuam também semeando a palavra, sejam abençoados, Senhor. Que eles vivam de acordo com os 7 objetivos espirituais. Sejam homens e mulheres do livro da fé, de oração, crescendo em relacionamento mais forte e profundo contigo, Pai. E neste momento, Senhor, oramos especialmente para a região 6, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. E também oramos para todos os Gideões auxiliares dos seguintes países: Angola, Botsuana, Burundi, Eswatini, Quênia, Lesoto, Madagascar e Malawi. Também oramos, ó Deus, que nos permita abrir portas em Djibouti. Oramos para que os membros em todos esses países, que o Senhor esteja com eles. Abençoe o trabalho deles, de suas mãos, e que permita que continuem a manter o foco em Ti, que eles não se desanimem diante dos desafios que vão enfrentar. Mas, por outro lado, Senhor, continue a dar mais ânimo, que o Senhor renove, os use grandemente para a sua glória, pois a expansão do reino sempre continua. Então nós te agradecemos, te amamos e te adoramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos para o nosso momento de recados. E nesse mês de julho, estamos comemorando 126 anos do Ministério de Gideões Internacionais. E quantas vidas já foram transformadas pela palavra de Deus, não é mesmo, Abi? É incrível, não é? 126 anos, quer dizer, é um ministério e que amo neles. O fato de que ninguém pode tirar glória do que Deus está fazendo. Houve muitos desafios ao longo dos anos. Desafios globais, epidemias, pandemias e guerras mundiais. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a crise econômica, turbulências, colapso do setor bancário. Independente dos desafios, o Senhor tem sido fiel em sustentar o trabalho do Ministério de Gideões, com o apoio da igreja ao longo desses 126 anos. E continuamos avançando até hoje. Muitos disseram, somos relevantes? O trabalho que estamos fazendo é eficaz? Não precisa ser revelado. Enquanto falava com os membros da sua equipe, mais cedo hoje a eternidade revelará o trabalho que cada um de nós está fazendo. O trabalho mais simples, a oração mais breve, a menor semente plantada, os vídeos menores, produções que fazemos aqui. O trabalho da sede aqui no Brasil terá impacto na eternidade. Continuamos a servi-lo por meio desse ministério. Estou muito encorajado, são 126 anos e muitos ainda virão até o Senhor Jesus voltar. Continuamos a servi-lo. Amém. Muito bem, meus irmãos, e o nosso segundo recado é sobre a nossa convenção nacional, que acontecerá lá em São Luís, no Maranhão, do dia 4 até o dia 7 de setembro. Está se aproximando a nossa convenção nacional. Abi, poderia compartilhar então para os nossos irmãos sobre a importância de estar na convenção nacional, convenção dos associados, e lançar também o seu desafio? Ei. Obrigado por perguntar. Estou te dizendo, você sabe, isso é engraçado vindo de uma origem hinduísmo. Sabia que Natal e Páscoa eram festividades. Mas quando cheguei aos Gideões, Natal, Páscoa e outros festivais sempre celebramos na convenção nacional. É um momento que você conhece os delegados de outros países. E é um momento muito emocionante, onde houve relatórios ministeriais, autorizações sobre o que o Senhor está fazendo. Mas principalmente também ser é reavivado e revitalizado. Quando que Deus tem reservado para o próximo ano? Eu quero desafiar os membros, quero incentivar cada um de vocês e pedir a vocês fazer um grande esforço para participar da Convenção Nacional.
Você pode dizer, eu já estive lá, entendo o ministério, muito ocupado. Respeito isso, mas quero te recomendar. O trabalho que fazemos é muito único. Ninguém mais faz o trabalho dos Gideões, especialmente no mundo de hoje. Ninguém tem acesso à palavra de Deus como nós. Ninguém mais tem treinamentos individuais, vigília e testemunho pessoal, e por meio de suas vidas pessoais afetam a vida das pessoas ao redor. Ninguém mais se torna o braço estendido da igreja. Como reforçamos o nosso chamado? Nenhum lugar melhor do que a Convenção Nacional. Então quero incentivar todos os gideões auxiliares, especialmente seus filhos, porque quando as crianças assistem, os pais fazem o trabalho no ministério. Eles são incentivados, eles sabem disso. Nascidos em família cristã, que serve pelo ministério dos gideões. Encontram crianças de todo o país, e eles compreendem o trabalho ministerial e raízes espirituais fortes são plantadas em suas vidas. Então, uma vez mais, eu quero encorajá-los. Irmãos e irmãs, por favor, façam um esforço e se inscrevam na Convenção Nacional. Será dia 4 a 7 de setembro de 2025. Perfeito. Então, aqui o convite do nosso irmão Abi para participar da nossa convenção nacional. Irmãos, o nosso último recado é sobre o Amigos dos Gideões, essa ferramenta tão preciosa do Fundo Bíblico de Contribuição. Então, todos vocês que não são membros do ministério podem ser parceiros nessa grande comissão aí de falar de Cristo Jesus. Você pode contribuir e, através da sua oferta, muitas pessoas podem conhecer ao Senhor. E essa é a missão do Ministério dos Gideões, essa é a nossa recompensa. Então, se você quiser fazer parte disso, você pode entrar em contato com o número que está aparecendo aqui embaixo, se você quiser se tornar um amigo dos Gideões. E você que é membro, você pode espalhar essa ferramenta para os seus amigos, para os seus vizinhos, para os irmãos da igreja, enfim, todos podem contribuir, tá certo? Bom, finalizamos nosso momento de recados e agora iremos para a leitura dos comentários. Vou ler em português, não vou fazer o irmão Abi ler em português, não é mesmo, meus irmãos? Então, vou separar aqui uns comentários que os irmãos deixaram no nosso último devocional de junho com a irmã Meire e vou ler aqui para os irmãos. Bom, a nossa irmã Elinês falou assim, que bênção, que Deus continue abençoando a vida, servindo ao Senhor sempre com esse entusiasmo. Muito bem. A nossa irmã Maria Cristina falou, amém, queridas, foi muito bom. E a irmã Sandra falou, glória a Deus pela vida da irmã Meire, você é bênção. Realmente, irmã Sandra, a irmã Meire é uma bênção no nosso ministério, nós amamos demais a vida dela. A irmã Ivone falou assim, a irmã Meire foi muito feliz em confirmar a presença fundamental das auxiliares nos seus campos, é verdade. Deus nos conceda ânimo para essa maravilhosa tarefa em nome de Jesus. Agora aqui, não sei se é o nosso irmão, a nossa irmã colocou assim, muito bom esse momento com a secretária nacional, nos enche de incentivo e desejo de a cada dia estar mais engajado nesse ministério tão maravilhoso. Que Deus abençoe os gideões e os auxiliares de todo o mundo. Muito bem, e eu vou finalizar aqui com um último comentário da irmã Vânia. Ela falou assim, a irmã Meire é uma bênção, tive o privilégio de tê-la conhecido por ter me acompanhado enquanto secretária do gabinete da estadual do Mato Grosso do Sul. Que Deus a abençoe. Amém. Muito bom, irmãos. Muito obrigada por deixarem os comentários, muitos outros. Realmente é muito bom quando os irmãos comentam, porque o YouTube vai entender que esse conteúdo aqui é relevante. Então, continuem comentando aqui embaixo. Isso é muito importante, não é mesmo, irmão Abi? Concordo totalmente. Vou incentivar todos os membros. Vivemos hoje em um mundo de mídias sociais. Passamos mais tempo nos celulares do que qualquer outro lugar. Se puder, tire um momento para responder sobre o que você sente, compartilhe isso com os outros membros do campo, dê o feedback. E também encoraje outros a assistir e fazer parte desse momento nas redes sociais. Está acontecendo aqui nos Gideões e também envie uma palavra de encorajamento para a maravilhosa equipe. Pertence à sede dos Gideões e no Brasil. Muito obrigado. E agora, para finalizar o nosso momento, eu gostaria de aprender uma palavra ou uma frase do idioma hindi, que é de onde o irmão é, né? O irmão é da Índia, natural da Índia. O irmão poderia me ensinar? Ok, vamos fazer isso. Juntamos as mãos e dizemos... Jamasiki. There you go, Jay Masiki. Em português agora.
Deus abençoe. Muito bem, Ok. muito bem. Devo seguir, ok. Meus irmãos, espero que vocês tenham gostado desse devocional, da presença do nosso irmão Abi. Se você gostou, assim como ele falou, se inscreva no canal, curta, deixa aqui o seu comentário, tá certo? Muito obrigada, irmão Abi, pela Thank you so sua much, love. Yeah, presença. it was such a joy. Thank you. Deus abençoe. Tchau, meus irmãos, e até amanhã para mais um devocional. Hora do Poder.